Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel. Eu me animei a pregar nesse verso hoje, porque foi o texto que Deus colocou no meu coração. É um texto que nós conhecemos bem, muito bem, por sinal. A gente tem ouvido muitas mensagens aqui nesse texto. Só que o que Deus, na verdade, colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é mais ou menos assim: o estado de espírito de Davi diante de uma batalha tão renhida, tão difícil. A nossa tendência diante da luta é ficar com medo do pior, se amedrontar, ficar sem paz, sem sossego. E de repente assim veio na minha mente a condição de Davi diante de algo tão difícil. Nós temos uma tendência de nos apavorar diante de qualquer notícia. E a gente, porque tem pessoa que gosta de se apavorar mesmo. Mas, irmão, me apavore porque eu gosto. Aí tem pessoa assim, qualquer coisinha se apavora. E é sobre isso que eu quero tocar, usando esse texto de 1 Samuel, capítulo 17. E esse texto, ele tem também tem algumas coisas muito, muito bonitas relacionado às figuras redentivas. Então, para que a gente tenha uma ideia e comece a entender que a Bíblia não foi escrita para gentios, a Bíblia foi escrita para judeus. Principalmente o Antigo Testamento, ele é totalmente judaico, não tem, vamos dizer assim, nenhuma ponta gentia. É muito interessante a gente observar, e tendo em vista também que Davi é um símbolo de Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos que Davi é um símbolo, e dentro da monarquia judaica, Jesus vai se sentar no trono de Davi. E a gente sabe disso também, né? E todos nós, cristãos, judeus, nós sabemos também quem é Davi. Que pessoa é Davi, não é? Biblicamente. Qualquer criança, se você falar sobre Davi, ela sabe quem é. E Davi nos define um momento muito impressionante, que foi esse aqui, quando ele teve que lutar contra um gigante, e sem ter a estrutura e a força, né, desse gigante, Davi conseguiu vencer o gigante. E a gente entende nisso porque a Bíblia diz que Davi venceu o gigante. Mas muitas vezes a gente não pensa por que Davi venceu o gigante. E aí, a partir do capítulo 17, começa, eu diria assim, a introdução para essa fascinante batalha. Diz: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra. Os filisteus eram os inimigos dos judeus, e se congregaram em Socó, que está em Judá. Num domingo desses aí, a gente falou que os filisteus estavam dentro
do território judeu, não é? Dentro, eles entraram, a gente tocou sobre esse assunto, aplicou na vida, no nosso dia a dia, como acontece as guerras espirituais. Quando damos conta, o inimigo está dentro da nossa casa, sim ou não? Está dentro do nosso território. E essa é uma estratégia divina, porque fica muito mais fácil arrebentar com ele, sim ou não? Porque ele está dentro da sua casa, dentro do seu território, ele está nos seus termos. Eu digo, Deus trouxe ele ali para você acabar com ele. E o segmento do verso diz: está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Aí fala: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do carvalho, que também traz a palavra Elã, que quer dizer um carvalho, não é? Eles se acamparam aí, num carvalhais, né, um lugar só de carvalho, e ordenaram a batalha entre os filisteus. Aí toda essa parte até o verso 11 fala sobre isso, essa introdução de guerra, eles se preparando para a guerra, né? E é muito significativo quando fala que os filhos de Judá, eles se acamparam no vale dos carvalhos. E o carvalho na Bíblia é uma árvore muito significativa. Na verdade, ela significa a justiça de Deus. Então, naquele lugar iria acontecer algo que Deus iria julgar. Amém, irmão? Diante do povo de Deus e diante do povo dos filisteus, diante dos inimigos de Deus, ele ia julgar. Então ele leva o seu povo e coloca o seu povo exatamente numa região de carvalho, e ali ele coloca o seu povo para se preparar para a batalha. No verso 12: e Davi era filho de um homem afrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. É bom a gente analisar isso aqui. Logicamente aqui que Davi é um símbolo de Jesus, porque ele nasceu na mesma cidade que Jesus nasceu. Ele também era afrateu. Jesus era afrateu, né? A mãe de Jesus também. O pai adotivo também. De Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Nesse sentido aqui, Jessé pode simbolizar Deus, né? Nesse quadro, nessa figura aqui. E ele tinha 8 filhos. A gente sabe que o número 8 é o número de um novo começo, não é? Uma semana tem 7 dias, o 8º dia começa uma nova semana. Então o número 8 é o número de um novo dia. Então o que nós vemos no quadro é que Deus já está indicando, irmão, uma nova era, um novo momento. Amém? Se a gente começa a ler o texto e a gente entende um pouquinho sobre cultura hebraica, né, o que a Bíblia nos ensina ela mesma, então a gente entende que Deus estava proporcionando um novo momento para o povo de Israel. Amém? E se você olhar para a história, depois de Adão, foi exatamente isso que Deus fez. Ele prepara um novo momento para a humanidade. E nós fazemos parte desse novo momento. Amém, querido? Você faz parte dessa nova história, porque o número 8 é o número de uma nova era, de um novo tempo. Amém? De um novo momento. É isso que Deus está dizendo. A história, ela se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo começa uma nova era na sua vida, um novo momento na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então quando você começa a ler a Bíblia, é isso que a Bíblia vai falando para você.
A Bíblia não vai dizer para você que você vai ser derrotado, que você não vai andar, que as coisas não vão dar certo, que as portas vão fechar, não. A Bíblia não fala isso. Ela fala, lógico, que você vai passar por momentos difíceis, mas ela diz na sua escrita que um novo dia Deus preparou para você. Amém? Então, nesse relato, está dizendo exatamente isso, que Jessé, ele tinha 8 filhos. Aqui fala, dentro da numerologia judaica, né, diria redentiva, número de um novo princípio, de um novo começo, de um novo momento. E a Bíblia diz assim, sempre você entende que Deus está falando para o seu povo, para a nação de Israel. E o verso 13 diz: foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul. E seguiram a Saul. Nós sabemos também que quando a Bíblia, nesse caso, denomina o nome Saul e seguiram a Saul, a gente sabe que Saul, ele não é um bom nome para Deus. Por que ele não é um bom nome para Deus? Porque o povo rejeita a Deus, não é? Rejeita a Deus. Quando eles pediram um rei, eles estavam rejeitando a Deus como o rei deles. E Deus conversando com Samuel, e Samuel pensava que o povo estava rejeitando a ele. Aí Deus disse: não, Samuel, o povo tem me rejeitado a mim. Então Deus deu a ele realmente o rei que eles queriam. Então Saul faz parte dessa história. Saul simboliza a rejeição, quando o povo de Israel rejeitou a Deus. Isso aí está dentro da história. Amém, irmãos? Está dentro da história. Se você ler em Malaquias e você vê essas páginas brancas na Bíblia e começa Mateus, aí você descobre que teve um silêncio de mais de 400 anos em que Deus não falou nada com o povo, com o seu povo, por causa dessa rejeição. O povo rejeita Deus. E aqui nós vemos que os 3 filhos de Jessé, os filhos mais velhos de Jessé, seguiram Saul. Quer dizer, seguiram dentro do ponto de vista de tipologia, né, de analogia, seguiram a rejeição, né? E nós vemos que dentro da nação de Israel, irmão, tinha 3 grupos que provaram essa rejeição, que não aceitaram os ensinamentos de Jesus, né? E esse grupo foram os escribas, os fariseus e os saduceus. E o verso 14 diz assim: e Davi era o menor. Dentro da história, se nós olharmos no ponto de vista de rejeição do povo judeu, Deus era o menor. Ou seja, Jesus era o menor. E você vê que pouca importância foi dado a ele. Aí segue o verso: e os 3 maiores seguiram a Saul. E o verso 15 diz: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então aqui mostra a ideia absoluta, a razão pela qual Cristo veio. Ele veio para apacentar o rebanho do seu pai. Amém? E o texto diz que ele ia e vinha apacentando esse rebanho. E foi exatamente o que aconteceu. As suas andanças dentro do território da Palestina, que é hoje Israel. E o intuito dele era apacentar um povo que era o povo de Deus. E Davi, verso 15, porém ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Entre a rejeição, ele ia e vinha apacentando. Verso 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esse é um número interessante também dentro desse quadro que nós estamos falando, só para que os irmãos tenham uma ideia. E chegava-se, pois, o filisteus pela manhã
e pela tarde. O filisteu aqui, ele tem uma figura de Satanás, porque Davi lutou com ele. Jesus também lutou contra Satanás, não é? Você pode ver que lá no deserto lutou contra Satanás, cara a cara. Então a luta de Jesus era contra Satanás. Então aqui esses gigantes logicamente simbolizam Satanás e Davi simboliza Jesus. Aqui o texto diz assim: pela manhã e pela tarde. Nós sabemos, irmãos, é só a gente deixar um pouquinho a cabeça andar, que Jesus foi preso pela manhã, já era manhã, a noite já tinha passado para os judeus. Então manhã se refere à prisão, tarde se refere à morte. Diz que 40 dias foi exatamente o espaço entre a ressurreição de Jesus e a ascensão. Isso fala de vitória, amém, irmão? Em nenhum momento a Bíblia fala que você vai ser derrotado, em nenhum momento. A Bíblia diz que você é vitorioso, amém? Se você vai lendo a Bíblia, é isso que você vai entendendo na medida que você vai lendo a Bíblia. Claro que o Senhor não diz que você não vai ter luta, que você não vai passar por momentos difíceis, não, Ele não diz isso, mas Ele diz que você vai ser vitorioso, amém? Que diante dos problemas você vai ser vitorioso, diante das guerras você vai ser vitorioso, é isso que Ele está dizendo. Então o Senhor está nos mostrando aqui Davi, para mostrar para você quem era Davi, o preparo que Davi tinha, o conhecimento de Deus que ele tinha e a razão pela qual ele foi vitorioso. Então Deus está dizendo que da mesma maneira que Davi foi vitorioso, você pode ser também vitorioso, amém? As mesmas conquistas de Davi, você pode também ter essas conquistas também, é só você crer, amém, irmãos? E você seguir esses passos que Davi seguiu. Então disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa, veja bem, um efa deste grão tostado. Um efa é uma medida, não é? Se o irmão sabe que é uma medida, já está bom. Era efa deste grão tostado, que era, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, que era Saul, e visitarás a teus irmãos e vê se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Então, o que foi que Jessé deu para Davi levar nessa simbologia? Um efa de grãos tostados. Aqui é a forma como Jesus sofreu. E disse: seu filho, toma, peço, pois, teus irmãos um efa deste grão, e estes 10 pães. O pão aqui, como Jesus seria alimento do mundo. Ele disse: eu sou o pão da vida. E esses 10 queijos, que ele nasceria para reinar. Toda é essa figura. E você vê que não há nessa figura momento de derrota. Há momento de luta, mas não momento de derrota. Amém? Diga assim comigo: há momentos de luta, não de derrota. Eu sei que quando nós estamos na luta, irmãos, vem muitas das vezes o pensamento de derrota. Será que eu vou ser vencedor? Será que eu vou sair dessa? Né? Nós não pensamos exatamente na vitória, né? Nós não pensamos exatamente na vitória. Nós pensamos na possibilidade de uma derrota. Nós pensamos na possibilidade de um insucesso, que não vai dar certo, que não vai funcionar. Aí você observe Davi em todo esse procedimento.
E visitarás, verso 18, a teus irmãos e vê se lhes vai bem, e tomarás o teu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, onde Deus havia levado o seu povo, pelejando contra os filisteus. Ele estava do lado de lá, em Socó, e eles estavam do lado de cá do vale. Aí diz o verso assim, ó. Então você vê, e estavam Saul, verso 19, e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho. Eu diria que, eu traduziria assim, no vale da justiça, onde Deus iria julgar o seu povo, onde ele iria mostrar para os filisteus, né, olhando do ponto de vista espiritual, onde ele iria mostrar para os demônios quem seria vitorioso dessa batalha. Não parecia que Davi venceria, assim como não parecia que Jesus venceria. Olhando do ponto de vista humano, não havia possibilidade de Jesus vencer, assim como não havia possibilidade de Davi vencer. Não havia possibilidade, porque Davi não era homem de guerra, Davi era um pastor de ovelha, era ainda um adolescente, não era adestrado da guerra, nem fazia parte do exército de Saul. Então não havia possibilidade. Saul mesmo disse para ele: esse homem nasceu guerreando e aprendeu a batalha desde menino. Só o capacete de Saul, irmão, de Golias, quase dava para Davi tomar banho dentro. É exagero, eu sei, mas quase que dá. Pelo menos lavar o pé. Então a gente está vendo um quadro assim, impossível de ter alguma vitória. Às vezes estamos em momentos tão difíceis na nossa vida que parece que não vamos raiar o dia. Sim ou não? Por quê? Porque muitas vezes ficamos presos ao problema. E quanto mais você se prende ao problema, mais ele aumenta. Diga para o seu vizinho: quanto mais preso ao problema você ficar, mais ele vai aumentar. Eu não digo que você não olhe para o problema, mas olhe e tira o olhar, ok? Quando você olhar, eu vou acabar com você, aí tira. Amém, irmão? Não fica olhando, porque vai começar a crescer. Tipo o gigante. O gigante nasceu pequenininho, sim ou não, irmão? A mãe não disse assim: meu gigantinho. Não, irmão. Meu menininho, não é? Sim ou não? Mas aquele gigante, aquele menininho, irmão, cresceu tanto que ficou um gigante. Se a mãe daquele cara, naquele dia, disse: meu Deus, como é que pode aquela criancinha ficar um bicho tão grande desse? É ou não é? Todo mundo nasce pequenininho, irmão. Paulo Henrique pesou 3,4 kg. Pequeno. Tem criança que nasce menorzinha ainda, irmão. Sim ou não? Cara, tem criança que nasce 4 quilos, né? Isso é um absurdo, mas nasce, irmão. Erika Paula nem lembro, parece que ela, não sei se ela tinha, parece que era 3,600, parece. Por isso que ficou grandona, né? Ok, irmãos. Vamos aqui novamente para o texto. Verso 19. Então no vale do Carvalho, que era o vale da justiça, onde Deus ia julgar, Davi então, verso 20, de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda. E você vê que foi isso que aconteceu mesmo, irmão. Jesus, o aviso de Jesus, ele nasceu de madrugada, né? Ainda bem cedo. Está falando sobre a figura do Salvador, aquele que Davi representava ali. Então essa luta tem muito a ver com aquilo que Cristo fez, né, por nós. E Davi estava mostrando aqui, Deus já mostrando através de Davi como seria essa batalha e que Jesus iria ser o grande vencedor. Assim como Davi foi o vencedor, Jesus também seria
o grande vencedor. Então verso 20 diz: Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Se você olhar na história, Jesus aparece exatamente nesse momento. Jesus nunca aparece antes do tempo, ele sempre aparece dentro do tempo, não é? Quando precisou de salvação, quando precisou de Salvador, Jesus aparece. Amém, irmão? Ele aparece. E quando olharam para ele, não viam nele nada que pudesse resolver o problema. A Bíblia diz mesmo, Isaías já tinha dito, não havia nele nada de belo, formosura, não havia nele nada que nos desejássemos, que nos chamasse a atenção. Ou seja, não havia nele nada que nos mostrasse que seríamos vitoriosos, que ele venceria aquela batalha. Não havia nada nele que nos desse essa esperança. E quando nós olhamos para Davi, irmãos, não havia em Davi nada, não é, que desse esperança, não para Davi, porque Davi sabia quem ele era, mas não dava esperança para ninguém. É tanto quando Davi, porque a notícia foi chegando, e até que a notícia chegou a Saul, disse: olha, tem um rapazinho aqui, rapaz, que diz que luta com esse gigante aí, manda buscar, disse Saul. Quando ele chegou, Saul disse: é você? É mesmo? Eu sou Davi. Disse: você já viu o tamanho dos gigantes? Já. Muito bom para derrubar. Sim ou não, irmão? E por que nós não olhamos para o problema dessa forma? Não pensando que ele vai derrubar você, não pensando que o problema vai derrubar alguém seu, mas que você vai derrubá-lo. Amém? Agora, você veja bem que o texto diz, a gente conhece, que todo Israel estava com medo, porque quando o gigante apareceu, irmão, e começou a falar, todo mundo sabia o que era que ele queria, e diz a Bíblia que um temor tomou conta de todo o exército. Então o medo paralisa. Você não pode ter medo. Diga para o seu vizinho: você não pode ter medo, meu irmão. Puxa vida, você não pode ter medo, porque se você tem medo, você já é um derrotado. Se você tem medo, você já começou com um problema seríssimo, porque o medo ele vai paralisar você. Você não pode ter medo. Tem pessoa que tem medo, não começa, às vezes, irmão, um negócio na vida, um novo negócio, porque tem medo de começar e não dá certo. Eu me lembro quando o Carlos, ele está ali, quando ele estava saindo de uma vendinha que ele tinha lá perto de casa, para um lugar maior, 3 vezes maior, não é, Carlos? Umas 3 vezes maior. Ele teve um momento de temor. Ele falava com o Manel muitas vezes, e eu tive um sentimento de Deus de ir lá conversar com o Carlos sobre isso, e falei para ele o que era que eu achava dentro do meu coração, e fui até o lugar onde ele havia alugado, e ainda temeroso, e quando eu olhei para aquele lugar, irmão, eu só vi bênção ali. Amém? Eu disse: Carlos, você veio para um lugar ideal, rapaz. Deus trouxe você para cá. Você vai ser uma bênção aqui. Não tem venda nenhuma. A venda que tem aqui é longe. Que vai ser uma coisa fantástica. E o Carlos está aqui para contar a história, irmão. Ele vai ter que sair de lá logo, ou comprar aquele negócio tudo e fazer uma coisa maior. Amém? Então, se você não tiver medo, se você confiar no Senhor, você vai adiante. Mas se você tiver medo, você vai paralisar. Eu sei que 2015 é um ano que nós temos que ter muita cautela quanto a compras e gastos.
É um ano que nós vamos viver a mentira que Dilma nos pregou. Isso é uma realidade. Não estou aqui falando mal de governo, mas a presidência de Dilma falou tudo mentira e hoje nós estamos passando. Então tem que ter muito cuidado para fazer qualquer tipo de investimento em 2015, irmão. Por quê? Porque não há nenhuma estabilidade no nosso país. Ele não cresce de forma nenhuma. É tipo criança, você está com 1 ano, rapaz, no ano passado tem esse tamanho. Está com algum problema de crescimento, irmão. E o Brasil pode ser que comece a crescer o ano que vem, pode ser. E ninguém sabe quanto, porque está muito pequeno. Então nós temos que ver isso. Mas pense uma coisa, você é filho de Deus. Amém? Filho de Deus. Quando os especialistas dizem, nós temos que ser sábios, irmão. Mas quando você é filho de Deus, você pensa diferente. Amém, irmão? Pode ser que não chova ali, mas vai chover aqui sim. Amém? Vai chover. A terra vai receber algum tipo de água. Eu vou plantar e vai dar. Pode ser que não dê 100, mas vai dar 50. Já está bom em época de crise. Amém, irmão? Então, olha para a condição espiritual de Davi. Aí Saul diz, filho, está aqui, pega essas vestimentas e as minhas vestes. Saul era o homem mais alto que havia em Israel. Não havia ninguém mais alto que ele. Só que o gigante não era judeu, era filisteu. Enorme. E Davi, a gente sabe, ele pegou aquela vestimenta, irmão, vestiu ela, né? Disse, não, esse negócio não. Esse negócio é para o Senhor mesmo. Essa experiência é do Senhor. Não dá certo não. Olha essas coisas. É do Senhor mesmo, é? Não dá certo não. Às vezes a gente quer olhar para a experiência dos outros, às vezes não dá certo com a gente, irmão. Amém? Olha, não tem ninguém igual sobre a face da terra. Nenhuma digital é igual. Você sabia disso? Nenhuma. E o mundo tem mais de 7 bilhões fora os que já morreram. E foi muita gente. E nenhum tem a mesma digital. Cada ser humano que nasce tem uma digital diferente. Como é que Deus faz isso? Sei não, mas Ele faz. Faz ou não faz? Eu sei lá para como Ele faz, mas eu sei que Ele faz. Eu não quero nem saber como Ele faz. Eu quero saber que Ele faz. Amém? Eu quero saber que a vitória é tua. Eu quero saber que você vai lutar, vai, mas a vitória é sua. Você vai conseguir, se você acreditar. Amém, irmão? Olha para Davi. Olha para Davi. Davi disse, não dá certo isso aqui. Mas rei, eu vou contar uma historinha para o senhor. O senhor sabe que eu sou pastor. E eu pastorei lá um rebanho do meu pai. E teve um dia que apareceu lá um leão. E quando eu vi, a ovelha já estava na boca do leão. Eu corri atrás desse leão, eu peguei o leão, tirei a ovelhinha da boca dele e matei ele. E eu acho que os olhos de Saul começaram a crescer, irmão. E, sei lá, eu imagino, né? Peraí, seu Saul, é o seguinte. Aí outro dia apareceu um urso lá, eu vi, estava a ovelhinha dentro da boca do urso. Eu corri atrás do urso, peguei ele, tirei a ovelhinha e matei o urso. É mesmo, pai, se fizesse isso, eu fiz. Por isso que esse gigantinho aí, eu vou derrubar ele. Irmão, você mandaria Davi para lutar com aquele gigante? No ponto de vista humano, irmão, eu me agarrava com Davi. Você não vai não, pai. Vai nada, rapaz. Eu vou, solta ou não solto. Você vai morrer, rapazinho. Tu tá não, Saúl, espera aí, rapaz. Eu tenho experiência com Deus. Essa é a sua diferença. É que tu luta com essas armas aí, rapaz, que eu não posso levar. Mas eu luto em nome do Senhor dos Exércitos. Davi perguntou, o senhor já notou o que esse gigante está falando?
O senhor já observou as palavras que ele está falando? O senhor já parou para observar, irmão? Quando o cara está com medo, ele fica surdo. Pode dizer para o seu vizinho aí, quando você fica com medo, tu fica surdo. Parece que tapa os ouvidos. Tu chama e ninguém escuta. É tipo a pessoa que está escutando música com o auricular e você grita, a pessoa não está nem aí, está lá. Pensa espiritualmente. Observa espiritualmente. O senhor não está ouvindo o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo que ele vai acabar com nós. Ele está dizendo que ele vai destruir os judeus. Saul, o senhor não sabe que esse filisteu é um incircunciso? Eu sei que às vezes a gente lê a Bíblia e não sabe o que foi que ele disse, irmão. Davi estava falando ali de aliança. O senhor sabia, Saul, que esse gigantinho aí, ele não tem aliança com Deus? O senhor sabia que somos nós judeus que temos aliança com Deus? O senhor sabia disso? Davi, eu penso assim, Saul, parece que é isso mesmo. Então, olha, esse entendimento, irmão, Davi sabia quem ele era. Amém? Davi sabia quem ele era. E o gigante não sabia quem Davi era. Essa é a grande diferença, irmão. E muitas vezes nós lutamos sem saber quem somos. Teve um dia que os filhos de Israel foram lutar juntamente com Josué e não conseguiram vencer um povozinho bem pequenininho, irmão, chamado Ai. Até o nome é bom, né, de vencer, Ai. Não é? Chamava Ai. Já tá, Deus está dizendo isso aí, Ai, já está vencido, caído. Só que eles foram lutar, irmão, e os de Ai fizeram e invadiram eles. Por quê? Porque havia pecado em Israel. Então foi impedido de ganhar a vitória. Às vezes nós queremos ganhar sem ser de Deus, sem obedecer a Deus, sem fazer o que Deus quer. Amém, irmão? Sim ou não? E não ganhamos vitória nenhuma. Aí José foi orar e disse: rapaz, cai fora daí, rapaz. Tem pecado no arraial. Tem pecado, e enquanto tiver pecado eles vão perder. Vai lá que eu vou dizer aonde está o pecado. Aí quando o pecado foi revelado, irmão, venceram. Fácilzinho. Porque já era Ai, já estava vencido, irmão. E quando você dá uma paulada, o cara faz Ai, não é? Ai, e vai caindo. Ou não é? Então Deus já diz: olha, isso aqui você vai vencer na hora. Porque isso aqui, se você fizer assim, jeito de correr, ele já diz: ai, você já vence na hora. Mas sem pecado. Aí quer vencer com pecado, aí não tem jeito, irmão. Então Davi sabia: Saul, esse cara é um incircunciso. Ele não fez uma aliança com o nosso Deus. Deus fez uma aliança conosco. Nós é 10-0. Eu vou derrubar esse gigantinho aí. O que é que você tem, Davi? Eu tenho o cajado. Sou um pastor, o senhor sabe. Eu tenho um cajado, tenho a funda, o bornó. Só falta as pedrinhas. E está ali o ribeiro. Dá licença, eu vou até lá. Eu penso, irmão, porque quando a gente tem medo, irmão, a gente se treme todinho, sim ou não? Você não quer tremer, é tipo de aquela doença que treme? Você faz força, mas não adianta. Treme, né? Quando você não tem medo, você não tem medo, irmão. Você diz para os gigantes: espera aí, eu só vou aqui no riacho pegar 5 pedrinhas, tá bom? Tá. Você desce o riacho e fica lá, irmão, escolhendo a pedrinha tranquilo, para não errar nos tamanhos da pedrinha e nem na formação dela. Precisa de tranquilidade ou não?
Precisa ou não? Precisa, irmão. Você pode dizer para o gigante, você pode esperar aí não tinha relógio naquele tempo, você pode esperar aí uns 10 minutinhos? O que vem no meu coração é o seguinte: no momento da luta, se mantenha com fé em Jesus. Amém? Eu estou dizendo para mim também, irmão, de Paulo, no momento da luta, se mantenha tranquilo, porque a vitória é sua. Amém, irmão? Diga para você mesmo, diga o seu nome, eu digo de Paulo, você diz o seu nome, irmão. No momento da luta, se mantenha tranquilo, porque a vitória é sua. Amém? Diga de novo, irmão. Diga o seu nome, de Paulo, o seu nome. No momento da luta, se mantenha tranquilo, porque a vitória é sua. E não importa a luta que você vai enfrentar, se mantenha tranquilo. Amém, irmão? Se mantenha tranquilo. Se você olhar para a vida de Davi, tudo mostrava, irmão, vitória. Tudo mostrava vitória. O cajado mostrava a direção certa, que Davi estava certo em tomar aquela decisão. É tanto que ele não esquece do cajado. Ele pega o cajado, ele não esqueceu do cajado. Por isso que o gigante diz: você vem a mim com paus, está pensando que eu sou um cão? Davi tinha uma funda. A funda era feita de couro de animal que já tinha morrido, irmão. Olhando para Jesus, fala de vitória. Ele morreu, mas não ficou na tumba, ele ressurgiu. Amém? Ele ressurgiu. O bornó também fala de morte, porque era feito de couro de animal, mas esse bornó já era um bornó profético. Davi pega essas 5 pedras, que a Bíblia chama de seixo. É pedra, mas são seixo. E o que é o seixo? O seixo, irmão, já tem identidade. Qualquer um é pedra, cheio de quina, mas o seixo já está todo trabalhado. Se são 5, todos iguais. Amém? Se são 5, todos iguais. E Cristo veio sobre a lei, e foi sobre a lei que ele matou o gigante. Amém? Foi sobre a lei que ele matou o gigante. E só uma pedra foi suficiente para isso. Mas olha para a condição de Davi. Vai ao ribeiro tranquilo, irmão. Você pode dizer que o ribeiro pode simbolizar a palavra de Deus, as escrituras. E ele retira das escrituras 5 armas semelhantes e coloca dentro do bornó. Pega um, olhou. Irmão, isso é tranquilidade, irmão. É ou não é? Porque se ele vai com medo, irmão, ele não dava o tempo necessário para escolher. Ele pegava as pedrinhas que ele achava que dava, e o gigante vem e não vem. Não, ele desce ao ribeiro, e o gigante fica olhando para ele, escolher as pedras. Ele escolhe tudinho. Pode vir. Foi assim que ele fez? Leia o texto, irmão. Ele não diz com essa expressão de cearense. Pode vir. Diz: você vem a mim com varas e paus, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou arrancar a sua cabeça, e hoje todos os filisteus saberão que há Deus em Israel. Diga para o diabo, irmão, quando você enfrentar qualquer luta, qualquer drama na vida, veja o que Davi fez, diga para o diabo a mesma coisa:
Satanás, depois dessa vitória, o inferno saberá quem é o Deus que eu creio. Amém? Quem é o Deus que eu creio? O inferno vai saber quem é o Deus que eu creio. E mantenha tranquilo, irmão. Porque tem pessoas que quando passam por uma doença, irmão, às vezes se enfermam logo depois. Fica tão tenso, tão receoso, tão medroso, que quando passa por um problema, cai no outro. Não, irmão, depois daí, Davi foi rei em Israel. Amém? Diga, depois daí, eu serei rei. Diga outra vez, depois daí, eu serei rei. Diga outra vez, depois da batalha, eu serei rei. Diga mais uma vez, depois da batalha, depois que eu vencer, eu serei rei. Eu me sentarei no trono e governarei. Amém, irmão? Vocês sabem que Davi cortou a cabeça do gigante. Isso diz que ele tirou o domínio daquele gigante sobre ele, sobre toda a nação de Israel. E com aquela cabeça na espada saiu correndo atrás dos filisteus, irmão. E os filisteus correndo em busca da sua cidade de Filiste, eles atrás dele. Tirou ele de dentro dos termos de Israel, através da espada, que pode simbolizar a palavra de Deus. Amém, irmão? Essa é a arma poderosa. Se você tem a palavra de Deus, você tem a vitória. Se você tem a palavra, você tem a vitória. Será que você pode dizer isso comigo? Se eu tenho a palavra, eu tenho a vitória. Diga outra vez, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a vitória. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho a vitória. Se eu tenho a palavra, eu tenho a vitória. Glória a Deus. O preço já foi pago, querido. O preço já foi pago. Glória a Deus, aleluia. E é isso que o Senhor espera de você, de mim, de nós. Aleluia, é isso que Ele espera. Claro que vamos ter luta, claro que vamos ter, mas fica tranquilo, a vitória é sua. Parece que não vai dar, parece que não vai dar, parece que não vai, parece que não vai. Não se preocupe, creia somente. Glória a Deus. Aí você vai ver que a palavra permanece para sempre. Tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. Se você crê, fique em pé.